Olá, cristãos de todo o Brasil. Uma dúvida que muitas pessoas que creem na palavra de Deus têm é se o demônio tem o poder de fazer milagres. Afinal de contas, será que ele realmente consegue fazer isso? Ou será que o poder de fazer milagres é algo que está unicamente reservado a Deus? É isso que nós vamos descobrir hoje. Bom, se nós quisermos saber a resposta para essa pergunta, então a forma mais segura de responder a ela é buscando na Bíblia. Lembre-se, a Bíblia é a palavra do Senhor. Por isso, sempre que tiver dúvidas sobre algo, é importante ver se há passagens que falam sobre o assunto. Antes de mais nada, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre o surgimento do demônio. Isso porque se a gente entende sobre como ele surgiu, fica mais fácil entendermos se ele tem o poder de fazer milagres ou não. Sendo assim, é importante saber que, na Bíblia, não existe nenhuma passagem que fala exatamente sobre o surgimento de Satanás, ou do demônio, como você quiser nomear essa figura. Infelizmente, os detalhes sobre a origem dele não são descritos na Bíblia. Mas, mesmo que não seja, muitas informações nós podemos afirmar que Deus foi responsável pela criação do demônio. Isso pode ser um choque para muitos cristãos. Mas se nós olharmos em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, vamos ver a seguinte passagem: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Isso quer dizer que Deus criou todas as coisas que existem no universo, e isso inclui Satanás. O único ser que não foi criado é Deus, pois ele é o Criador. Tudo isso nos permite afirmar que Deus é mais forte do que Satanás, embora o demônio tenha poderes. Segundo a Bíblia, só Deus consegue ser onipotente e onipresente, o que significa que somente o Senhor tem poderes infinitos. Por outro lado, o demônio tem o seu poder limitado por Deus, ou seja, ainda que Satanás tenha um poder grande, podendo até mesmo causar coisas ruins para os homens, o seu poder não é maior do que o de Deus. Tudo aquilo que os demônios fazem acontece dentro do controle de Deus. Um exemplo dessa permissão que os demônios precisam receber para que possam agir está em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Tudo isso, a boca para falar, a boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, a autoridade para agir, tudo foi autorizado. Como nós podemos ver, a besta não tinha o poder suficiente para que conseguisse conquistar essas coisas sozinha. Agora, e quando falamos de milagres? A Bíblia deixa claro para nós que o demônio é um enganador, um falso messias e um ótimo fazedor de truques. O demônio pode muito bem fingir ter realizado supostos milagres, mas milagres verdadeiros, isso ele não consegue fazer. Os sinais e prodígios que o demônio faz são todos de mentira, apenas para enganar as pessoas e fazer os cristãos se desviarem do caminho de Deus e da salvação. A palavra de Deus nos avisa diversas vezes para termos atenção com o inimigo, porque ele é sorrateiro e pode usar várias estratégias para tentar nos enganar. Não se esqueça de que está escrito em Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 14 e 15. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Muito dessa enganação que o demônio realiza está ligada com a vontade de fazer com que as pessoas se tornem adoradoras dele, justamente porque essas pessoas podem pensar que o demônio é um exemplo de poder e é o caminho correto a se seguir. Meu irmão, não se deixe ser enganado por isso. A Bíblia, por exemplo, fala que o demônio pode controlar elementos da natureza. Então, ele pode fazer com que os ventos soprem ou que o fogo desça do céu. Lembre-se do aviso em Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em Apocalipse, em especial, nós podemos ver muitas passagens que falam sobre o poder dos demônios. Mas atenção, a todo momento, a Bíblia nos diz que a base dos supostos milagres, dos sinais e prodígio que eles fazem é enganadora. Ou seja, são apenas truques.
Vemos isso claramente em São Mateus, capítulo 24, nos versículos 22 a 25. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir. Se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos, eis que estáis prevenidos. Mas essa não é a única passagem que fala sobre isso. Eu quero compartilhar um trecho para vocês de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creem a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara para nós quando nos alerta da necessidade de estar atento aos sinais enganadores do demônio e sobre a necessidade de seguir com a fé e devoção dos ensinamentos que Deus deixou para nós. Em resumo, nós podemos dizer com todas as palavras: não, o demônio não tem poder para fazer milagres. Eu gostaria de encerrar esse vídeo lendo uma passagem de Salmos, no capítulo 103, versículos 3 a 5, que fala sobre Jesus. Essa passagem diz o seguinte: Ele é que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. A cura divina é algo que apenas o Senhor pode fazer, pois Ele é amor, luz, misericórdia e salvação. Então, confie no Senhor, siga a sua palavra e os preceitos bíblicos, e lembre-se sempre de orar com devoção. Esse é o caminho da salvação, para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não confie na palavra do demônio. Esteja alerta a possíveis sinais e truques que apenas querem te enganar e fazer te desviar do seu propósito, que é a comunhão com Deus e o seu desenvolvimento espiritual. Então, você gostou de saber a resposta para essa polêmica envolvendo o poder do demônio para fazer milagres? O que você pensa sobre isso? Deixe aqui nos comentários a sua visão sobre o assunto. Além disso, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas que você acha que gostariam de ver essa análise. Não se esqueça também de seguir o nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Muito obrigado e eu vejo você no próximo vídeo.